Coringa ou Joker, apelido do Arthur Fleck. Quem já viu aí o filme do Coringa sabe do que eu tô falando. Ele possui um transtorno mental chamado PBA, que pode ser ocasionado por um acidente cerebral, como um AVC ou qualquer outra coisa do tipo. Esse transtorno faz com que o ator ria desesperadamente, ele não consegue controlar o riso em situações que ele não deveria rir. Então são situações de tensão, situações de estresse, situações de raiva. Além dele rir desesperadamente, fica claro que ele também tem outras doenças envolvidas, né? Depressão, transtorno de bipolaridade, psicose ilusória e por aí vai. É um combo de transtorno que ele tem que faz com que ele tenha várias atitudes, tá? O filme deixa isso claro do início ao fim. A gente consegue observar que ele toma medicação, a gente consegue observar que ele tem um tratamento por parte do governo, da prefeitura, enfim, que seja. O filme se passa na década de 60, se eu não me engano, então talvez não tivessem tantas formas de se tratar como hoje, mas o filme demonstra que de fato ele fazia um tratamento, que ele era medicado. E aí, sem muitos spoilers para quem assistiu, mas quando você for assistir você vai perceber que o Arthur, ou o Coringa, ele tem uma vida difícil, ele não tem uma classe social das melhores, né? Dá pra ver que ele tem uma casa e tudo mais, mas ele é uma pessoa diariamente humilhada, né? Por ele ser um palhaço, ele é humilhado, passa situações frustrantes, perde o emprego e por aí vai. Situações de total estresse, né? Humilhação, comoção, angústia. Ele passa o filme inteiro praticamente. Porém, entretanto, todavia, as atitudes dele, as atitudes criminosas que tornam ele um vilão de fato, começam a partir do momento que ele perde o programa lá do governo, que é a terapia, e que ele para com as medicações. Até então ele é uma pessoa que tem um transtorno, isso é nítido, mas ele não chega a matar ou fazer coisas do tipo. O crime mesmo, a parte ruim mesmo da história começa, dá pra ver que o start é quando ele para de tomar as medicações. Então a gente percebe que ele mata pessoas e não sente culpa nenhuma, né? Ele mata pessoas aleatórias e não sente culpa nenhuma. Ele matou a própria mãe e não sente culpa nenhuma. E geralmente o start disso tudo começa quando ele é contrariado, né? Tem alguém rindo dele, alguém tenta bater nele, ele descobre que a mãe dele tem uma doença, enfim, sempre que ele é contrariado dos pensamentos dele, ele vai lá e mata e tá tudo bem. É o contrário do sentimento ruim, né? Ele segue a vida, se sente até mais leve, né? Se você para pra reparar, ele mata uma pessoa e dança, sabe, tudo mais. Além disso, ele sempre se imagina num programa, ele imagina as pessoas bajulando ele imagina as pessoas se orgulhando dele e sempre tem a sensação também de que nada faz sentido, né? Que talvez se ele morresse aí sim faria sentido. Parece que tudo ao redor dele é uma coisa muito negativa. Em média, pessoas que sofrem algum tipo de transtorno, de ansiedade, depressão, elas tendem a olhar a vida de uma forma negativa, de uma forma que não faça sentido, tá, gente? Independente se tem uma vida boa, se não tem, se tem um trabalho bom, se não tem, é uma das características do transtorno mesmo. Então, ok, o Joker, o Coringa, ele tinha uma vida que não era fácil, mas isso não justifica o fato dele ver a vida de uma forma negativa porque ele tem uma doença. Provavelmente ele vê a vida de uma forma negativa porque ele tem uma doença, não porque a vida é só negativa, tá? Porque, cara, o mundo é cruel, a sociedade é cruel para todo mundo, mas a depressão, a ansiedade, o transtorno, a doença que ele tem, não escolhe a pessoa que passa por necessidade, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a sociedade distorce muito, e aí quando vem um filme desse, que eu tenho certeza que o filme não quis trazer isso, mas as pessoas acabam interpretando, sacou? Não é porque ele tem uma vida difícil que ele tem uma doença, ele tem uma doença e a vida dele se torna ainda mais difícil, tá? Às vezes as pessoas falam, ai, mas você tem depressão, você tem ansiedade, mas a sua vida é tão boa, você tem dinheiro, você tem não sei o quê. Porque não tem nada a ver com a sua condição de vida. Se você tem uma doença, vai ser muito difícil olhar as coisas por uma ótica positiva. Isso é um sintoma, uma característica de distúrbio mental. E aí vem a parte que eu fiquei mais assim intrigada, porque é um filme perturbador de fato. Eu não sei se você aí que assistiu, você ficou meio tenso, meio angustiado, mas eu fiquei, sabe? Eu sou uma pessoa meio ansiosa, eu vi aquilo
E eu fiquei meio que, queria ir pra casa, queria que acabasse, mas ao mesmo tempo tava presa, porque é uma cena atrás da outra. O filme é sensacional, a produção, o ator, tudo é sensacional. Mas aí eu cheguei em casa e eu comecei a ler, né, as críticas e as pessoas comentando sobre o Coringa. E muita gente falando coisas do tipo, se a sociedade tivesse mais empatia e começasse a olhar o outro com mais amor, às vezes as pessoas seriam melhores e o Coringa não fosse um vilão e por aí vai. E eu lendo aquilo, cara, eu não consigo concordar com isso, sabe, gente? Isso não me convence e é uma opinião minha, tá? Eu respeito a opinião de todo mundo. Mas eu não consigo me convencer de que uma pessoa se torna um criminoso e o crime dele é justificado porque ele é maltratado, ou porque ele é humilhado, ou porque não sei das contas. O filme deixa claro que o Coringa tem uma doença, sabe? E essa doença leva ele a matar pessoas. Não é o mundo cruel que leva ele a matar pessoas, é a doença. Ninguém sai por aí matando alguém e continua feliz se não tiver uma doença. Vocês conseguem me entender? Talvez eu não saiba como é ter uma vida difícil, talvez eu não saiba como é ser humilhado, mas, cara, matar pessoas e se sentir feliz não tem justificativa, a não ser no caso dele, que é um distúrbio mental. E quando a gente traz isso para a vida real, essas coisas acontecem muito. Essa coisa de querer justificar o erro do outro com alguma coisa é muito comum. É muito mais fácil a gente ver um acontecimento e falar, tá vendo? Aconteceu isso porque fulano fez tal coisa. A responsabilidade nunca é da pessoa que cometeu o erro. E aí a gente vai desde situações de depressão, então a gente vê, recentemente teve uma influenciadora digital que se jogou do apartamento, não sei. Ela já tinha tentado se matar inúmeras vezes e não tinha conseguido, até que ela conseguiu. E aí pronto, foi culpa do namorado, foi culpa do marido que deixou, foi culpa... Sempre alguém tem que ter uma culpa. E não, cara, ela tentou se matar várias vezes, ela tinha uma doença e ela se jogou, a culpa é dela. Às vezes a culpa é dela. Óbvio que ela precisa de tratamento, óbvio que ela precisa de medicação, mas uma vez que isso não tá acontecendo, ninguém tem culpa de nada. E aí vamos pro outro lado também de relacionamentos, né? Às vezes o cara trai a mulher e a esposa vai lá e fala... ele me traiu, mas também olha como era o pai dele. O pai dele também traía. O pai dele criou ele para trair. O pai dele, a culpa, a responsabilidade nunca é da pessoa. Às vezes a pessoa é um mau caráter e a gente não consegue dizer que é um mau caráter. Fulano de tal tem inveja de mim, mas coitada, né? Ela teve uma vida difícil. Não, cara, fulano de tal tem inveja porque ela é mau caráter e essa responsabilidade é dela e não é de mais ninguém. Infelizmente, a gente tem que entender que o mundo não gira em torno da gente, nós não somos o centro das atenções. O mundo está correndo o tempo todo. Por mais que a gente tente não ser cruel, quantas vezes você passa na rua e, cara, não vê que a pessoa tá mal, humilha sem querer, porque tá todo mundo correndo atrás da mesma coisa, que é a sobrevivência, cara. Nós somos cruéis. E por mais que a gente vivesse em um paraíso, cara, quem tem uma doença precisa tratar essa doença, porque senão vai ser muito difícil ver o mundo pela ótica positiva. Eu não tô aqui de forma alguma para criticar o filme, pelo contrário, eu achei o filme sensacional. Eu só acho que a interpretação das pessoas tentando justificar o mundo como culpado de tudo não vai resolver o problema, sabe? Se a gente sempre colocar a culpa no outro para resolver as nossas questões mal resolvidas, não vai pra frente. Agora, Letícia, não tem condição de se tratar, não tem... Aí já é outra história, ok? A gente entra em outro mérito, mas mesmo assim, não há justificativa para um crime. Desculpa, gente, eu não consigo... culpar a sociedade, eu não consigo fazer um textão dizendo olhe mais pro seu irmão, porque se tem alguém matando e roubando é porque ele veio de tal situação. Eu não acho que as coisas são por aí, tá? Eu não acho que as coisas funcionam assim. E essa é a minha perspectiva do filme do Coringa. Se você assistiu, comenta aqui o que você achou, se você tem alguma opinião contrária. Eu não sou a dona da razão, mas eu achei muito legal trazer isso pra vocês, o pensamento de tudo isso que eu tirei do filme. É um filme que te coloca pra raciocinar muito, e esse foi o meu raciocínio. Ele é uma pessoa doente que precisa de ajuda, precisa de tratamento, e nada do que ele fez tem justificativa, porque o mundo é cruel, o mundo é correria, ninguém gira em torno da gente, sabe? A gente é responsável por nós mesmos e não é todo mundo que tem um palco, e mesmo quem tem o palco não tem toda a atenção do mundo, sério, não se iludam com isso. E é isso, se inscreve aqui, curte aqui, comenta aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!